tarde! Que alegria! Mais uma vez estamos aqui. Tem já, acho que essa é a semana 82. Há 82 semanas a gente vem aqui trazendo esses conteúdos para a gente poder olhar para a gente mesmo, fazer um movimento diferente. E na hora que eu vi que já tem tanto tempo assim, me deu uma alegria tão grande, gente, porque eu faço isso com tanto gosto. E verdadeiramente eu vejo assim que faz sentido, que muitas pessoas gostam, que muitas pessoas assistem, que tem pessoas que compartilham. Então, assim, eu falei, poxa vida, que bom. E me animei, fiquei mais animada. Falei, vamos continuar fazendo esse movimento de poder olhar para a gente. E aí fiquei pensando assim, tem pessoas novas que chegam e ficam sem entender muito o que é, né? E às vezes até mesmo tem pessoas que já sabem, mas não têm o entendimento correto assim do que é constelar. Às vezes as pessoas acham que para constelar precisa de grandes fogos de artifício. E na verdade, né, para a gente constelar, é eu conseguir ver através de um novo ângulo. Eu constelar, eu trazer o que está oculto à luz. Muitas vezes, né, a gente está ali envolvido, tão envolvido dentro daquele conflito, né? Constelar é resolver o conflito. Eu conseguir olhar para o conflito de um outro lugar, ter o entendimento e fazer a mudança. Né? E é importante eu entender, inclusive, que a constelação não é um comprimido que eu tomo e está tudo resolvido. Eu olhei e falo, poxa, é por aqui que eu vou. Esse é o caminho, né? E muitas vezes a gente está ali tão envolvido com aquele conflito, tão emaranhado, que a gente não consegue enxergar verdadeiramente sistemicamente. E o que é olhar sistemicamente? Sistemicamente é quando eu olho para o sistema todo. Qual sistema, gente? O meu sistema familiar. E quem faz parte do meu sistema familiar? Todas as pessoas que têm o mesmo sangue que eu. São os vínculos consanguíneos. São os mais fortes. Mas tem vínculos que não são consanguíneos, que são extremamente fortes. Vamos dar exemplo? Se eu me caso, o meu marido, a minha esposa, né? A mãe do meu companheiro, eu crio vínculos com ela. A família do meu companheiro, eu crio vínculos com ele. Sociedades são vínculos fortíssimos, né? Tem grandes amigos da gente que a gente cria vínculos. Todas aquelas pessoas que, de alguma maneira, afetam a nossa vida, favoravelmente ou desfavoravelmente, se é que existe isso, porque não existe, né? Se está tudo a serviço do amor, eu acabo me vinculando àquela pessoa. Eu estou vinculada àquela pessoa. E então ela passa a fazer parte do meu sistema. E quando a gente consegue enxergar que o nosso sistema é tão grande, tão abrangente, a gente começa a se dar conta dos movimentos que muitas vezes a gente faz de exclusão. Às vezes de exclusão, às vezes de quebra de hierarquia, às vezes de desequilíbrio nas relações, o que vai causar mais conflitos ainda. E quando eu estou lá bem envolvida naquele nó, naquela coisa, é como se eu não estivesse dando conta de ver todo o sistema. Quando eu vou para fazer uma constelação, é dentro desse movimento, né, que é fenomenológico, que o campo apresenta, que a gente vai conseguir observar e enxergar aonde que a gente está, muitas vezes, identificado com ancestrais lá atrás, com as histórias do que aconteceu, ou com os nossos ancestrais, ou na nossa própria vida, né? Muitas vezes eu quero um novo relacionamento e acho que o outro não está disponível. Vem fazer a constelação, na hora que eu vejo, eu ainda estou extremamente vinculada àquele primeiro companheiro que eu tive na minha vida. Estou precisando olhar para aquilo e ver tudo que eu aprendi e verdadeiramente dentro do meu coração liberar. Pode ser tanto com os ancestrais, como pode ser na minha vida também. Profissionalmente também.
Muitas vezes a nossa vida profissional está muito complicada, está agarrada, não flui, e aí eu tenho que olhar, às vezes, para a minha família, para o meu sistema familiar, né? Outro dia eu fui atender um rapaz, e ele numa luta verdadeira no trabalho dele, com um idealismo ferrenho, porque ele quer que seja o que está na lei, o que está correto, e batendo de frente, e brigando sozinho. Na hora que eu fui ver a história do avô dele chegou a ser exilado político, porque defendia com todas as forças o ponto de vista de dizer não à ditadura. Então, ele agora vem também fazendo num outro lugar que parece que não tem nada a ver, mas também na mesma maneira. E quando a pessoa está tão envolvida, às vezes ela nem acha que aquilo faz sentido. Mas é uma questão de olhar para todo aquele sofrimento daquele avô, né, que aconteceu esse movimento, para a família, né, para o pai que acabou não podendo ter o avô tão perto. E ele também, que aí também, se o pai dele recebeu pouco, ele também acaba recebendo pouco. E olhar para tudo isso de uma nova maneira, ver que só assim a vida pôde seguir e que valeu a pena. Então, assim, esse é o movimento de eu constelar, eu poder identificar aonde que é que, de alguma maneira, eu entupi o caminho do fluxo do amor, que aquilo está emperrado, que não está fluindo, não está leve, é como se não tivesse o fluxo, né? É como se a gente imaginasse assim que nós somos lá o rio Amazonas, né? Que tem um monte de afluentes que deságua no Amazonas, aí de repente um dos rios fica entupido. Aí, se o rio está entupido, aquela água não chega e o Amazonas vai ficando magrinho, 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 magrinho. E aí a gente fala, gente, mas um rio tão caudaloso, por que ele não está fluindo? Quando eu constelo, eu vou lá e falo assim, nossa, agora essa água pode fluir. E aí essa água vai fluir com leveza, com vontade, indo em direção ao mar, né? O fluxo da vida, a grande energia e fonte da vida. Isso é constelar. E o que eu posso constelar, gente? São tantas as coisas que eu posso constelar, que eu posso dizer assim, que eu posso constelar tudo, né? Eu posso constelar um imóvel que não estou conseguindo vender, eu posso constelar relações afetivas, eu posso constelar relações entre homem e mulher, entre pais e filhos, entre irmãos, entre avós e netos, entre cunhados, eu posso constelar relações entre sócios, eu posso constelar a sociedade, eu posso constelar por que não está vendendo, eu posso constelar por que os clientes não estão pagando, eu posso constelar sintomas, gente. A gente pode olhar para os sintomas que chegam na nossa vida com muito respeito e muita amorosidade. Não só pode, como a gente deve constelar. Sintomas a gente pode. Então, assim, são infinitas as possibilidades de trazer mais leveza. A gente pode constelar os inventários que estão emperrados, que não saem. A gente pode constelar, os cachorros estão latindo, deve ser para me lembrar que a gente pode constelar os animais. Os nossos animais, muitas vezes, eles estão fazendo por nós mesmos, pelo nosso sistema familiar, né? Uma vez nós estávamos com um cachorro nosso aqui em casa, que ele estava todo cheio de perrengue, todo detonado. E aí no grupo semanal de constelação da época, eu falei, nós vamos constelar o cachorro. Na hora que nós colocamos, o cachorro fazia igualzinho uma irmã nossa. Eu, Alex, o Atro olhamos e a gente falava assim, pode, gente, como é que pode? E aí você começa, inclusive, a agradecer aquele animal que está fazendo por amor à nossa família. É por amor que eles fazem, que os nossos animais de estimação fazem isso, né? Então, assim, são muitas as questões e infinitas as situações que a gente pode e deve constelar. Aí me pergunta assim, André, mas falaram que eu só posso, que uma constelação na vida e está tudo resolvido.
Bom, pela minha experiência, né, o que eu posso dizer que comigo não foi assim, né? Que é como se eu sentisse assim que uma cebola, né? Que eu fui tirando camadas. À medida que eu fui ficando pronta, eu fui constelando. E não é que eu não vou constelar então outras vezes na vida, não. Porque se eu sentir que eu preciso olhar para alguma questão, eu vou olhar. E eu sempre entro nesse lugar de estar sempre aprendendo, né? É uma das coisas muito importantes, né, para a gente poder se colocar na vida, não é nem para ser terapeuta, não, para qualquer coisa. É eu me colocar sempre na condição de aprendiz. Se eu me colocar como assim, eu não tenho mais nada para aprender, acabou o movimento. Quando eu tenho muito para aprender, eu tenho inclusive para transbordar e para compartilhar, porque segue chegando coisa nova e eu sigo chegando, passando isso adiante e passando na vida. Então, eu sempre me coloco como na possibilidade de trazer mais um olhar, fazer mais um olhar, mesmo porque, gente, a gente vai mudando. E a nossa vida vai mudando, outras pessoas vão chegando, outros movimentos vão chegando, às vezes vão chegando movimentos de deixar coisas e abrir novos caminhos. Então, é dentro do respeito desse fluxo da vida e da nossa vida que a gente tem que entender o contexto. Eu também não estou falando aqui que eu tenho que fazer constelação toda semana, não é isso que eu estou falando e jamais falaria isso, porque não é por aí. Né? É o momento que é necessário, que eu preciso, que faz sentido, é que eu vou fazer o momento de me colocar ali. E aí eu falo assim, né? E como se tornar terapeuta? Faz sentido eu me tornar terapeuta? Para que me tornar terapeuta? Tem tantos os motivos para a gente se tornar terapeuta, né? Muitas vezes porque é um desejo da alma da gente ser terapeuta. E eu falo assim que eu, inclusive, durante muito tempo, eu fui me formando terapeuta, me colocando como terapeuta e fazendo outras coisas na vida. Eu tive uma vida assim meio paralela durante muito tempo. Eu era terapeuta e era gerente de restaurante. Eu era terapeuta e era dona de escola de natação. Então, assim, durante muito tempo eu exerci essas funções diferentes, como terapeuta e como exercendo outra função. Aí eu falo assim, parecia que eu tinha o chão em algum lugar e o céu como terapeuta. Até que chegou um momento que eu pude deixar, né? Que eu tive que fazer a escolha, porque eu não aguentava trabalhar tanto mais, tantas horas. E aí eu escolhi seguir só terapeuta. E mesmo seguindo só terapeuta, né, tenho uma imensa vida que tem uma função administrativa. Então, assim, nem assim eu sou só terapeuta, eu também tenho uma função administrativa. É também para aquelas pessoas que querem transformar um pouco o seu trabalho. E quando eu falo transformar o seu trabalho, não é só para os terapeutas, não é só para os psicólogos ou para os terapeutas. Não, eu conheço várias pessoas que mudaram o jeito de trabalhar depois que fizeram a formação de constelação familiar. Por que que mudaram, gente? Porque começaram a trazer esse olhar sistêmico, essa visão ampla e grande, e isso amplia o nosso olhar, faz a gente viver mais leve, faz a gente entender mais. Então, as professoras, principalmente, né, o olhar em cima dos alunos, os advogados, os médicos, as vovós dão show de bola na hora que elas vêm, e elas trazem, e é legal quando as vovós vêm, porque elas, inclusive, elas se trabalham muito e elas estão liberando para as filhas, para as netas e para as bisnetas. É um movimento maravilhoso que acontece. Então, assim, é para aquela pessoa também que quer se conhecer melhor, quer entender qual que é o sentido, qual que é o propósito de vida dela. É um movimento que tem significado, que faz diferença e que muda. E é para quem está achando que está tudo muito pesado, né? Esse trabalho da constelação, da formação da constelação,
faz a gente olhar para a vida com mais leveza, mais no presente, reconhecendo, inclusive, que tudo foi como podia ser, que não tinha como ter sido diferente. Porque muitas vezes a gente ainda fica na luta contra a vida, que deveria ter sido diferente, que deve ser diferente. E essa luta nos esgota e nos exaure. Então, é dentro desse movimento de poder olhar para a vida de uma maneira diferente, de poder fazer mais leve, é que esse contexto cabe, né? E a formação, as vagas são limitadas, são 10 módulos, 10 professores diferentes, cada módulo um assunto diferente, cada módulo um professor diferente. É de propósito que os professores são diferentes, para a gente poder achar mais o nosso jeito de poder fazer, em vez da gente querer ficar fazendo igual aquele professor. Todos os temas são abordados, as ordens do amor, as ordens da ajuda, sintomas organizacionais, atendimento individual, as novas constelações, a gramática das constelações, atitude terapêutica, todos os temas são abordados. Se você me perguntar se é um movimento barato, eu não falo que seja... Eu não acho que é caro, você pode me falar até que é muito dinheiro, mas se a gente for olhar o investimento que é por dia, é um valor insignificante para você investir na sua pessoa, para você investir numa profissão nova, ou numa nova maneira de trabalhar, ou investir na sua própria vida, no seu autoconhecimento, na sua prosperidade, na sua leveza, na sua forma de amar, de se relacionar. Esse é o convite, né? A gente seguir estudando junto.